Disseram as crianças que o sol apenas dormia. Mas, mesmo na escuridão, algo ainda desejava nos manter conectados. Séculos depois de o setor 19 erguer sua floresta de antenas humanas, a cidade que deu à luz à praga de silício adormeceu sob uma única lâmina de gelo. O que antes era torre e artéria de neon, agora é um planalto morto e desolado, sob um céu cor de leite velho. Nenhum sol visível, apenas um brilho frio, sem direção, que nunca muda, nunca se move. Sob o gelo, formas permanecem presas, a curva de uma linha de transporte submersa, as costelas de um estádio, a coroa inclinada de uma arcologia corporativa. Entre esses fósseis, tênues veias de um azul pálido brilham, tentáculos congelados das antigas estruturas bioluminescentes, imóveis como nervos em um cadáver. A praga não cessou. Apenas desacelerou. Cruzando aquele vazio branco, um veículo de esteiras único avança, abrindo caminho por uma trincheira estreita escavada no gelo. Os motores gemem, exaustos. Pintado em spray na lateral, meio apagado mas ainda legível, vê-se um olho aberto, rachado, e as palavras: Unidade de Salvamento de Arquivo. Lá dentro, 3 pessoas viajam ao som do chocalho do aquecedor e do rangido constante do metal. Mara, em seus 20 e poucos, magra, de olhar severo, vestida em camadas de equipamentos reaproveitados, com a espiral do arquivo pós-Gaia na manga. Jonas, de ombros largos, maxilar sombrio, um respirador rudimentar pendurado frouxamente no pescoço. E Lídia, 16 anos, envolta em um casaco grande demais e gorro de lã, seus olhos brilhantes demais para um mundo tão descolorido. Mara estuda um holomapa trêmulo. Linhas fantasma da antiga grade da cidade se sobrepõem à topografia das cristas de gelo. Um marcador pulsante indica, S19, nó soma, anomalia de sinal. Jonas pergunta por que estão caçando pings fantasmas sob 1000 toneladas de água morta. Mara responde, porque, da última vez que a rede zumbiu sob o gelo, 3 postos avançados começaram a ouvir vozes enquanto dormiam. Lídia comenta, chamaram de coro. Mara corrige, chamaram de interferência. Lídia leva a mão a um pingente sob o casaco, um caco vítreo atravessado por fios pálidos e finos como o cabelo. Ela conta que seu pai, quando trabalhava nas plataformas do sul, falava da antiga rede sob o gelo. Dizia que, quando o vento cessava, era possível ouvi-la. Como baleias sob vidro. Jonas resmunga que o pai dela bebia metanol como se fosse água. Mas Lídia ergue o caco e o deixa capturar a luz fraca da cabine. Ele não inventou isso, ela afirma. Arrancou-o de um poço que não deveriam ter perfurado. Disse que a coisa cantou, uma vez, antes de o lacrarem. Mara pega o caco e passa o scanner. O tom que emerge é inconfundível para quem cresceu assistindo a gravações do arquivo. Biosilício, pré-tranca. Material da praga. Coisas mortas não respondem a pings, Mara diz. Do lado de fora, o veículo sacode e diminui a velocidade. À frente, o gelo é rompido por uma espira irregular de material translúcido, perfurando a superfície. Ela se inclina em um ângulo leve, semi-coberta de gelo branco, mas onde o gelo descascou, é possível ver o tecido vítreo, turvo, cortado por veios congelados de azul pálido. Eles desembarcam no vento cortante. De perto, a espira revela-se obscena e bela. Costelas, vértebras e cartilagens, tudo transmutado em um único pilar de vidro híbrido, retorcido com uma graça orgânica. Perto da base, um torso humano está encravado, semi-submerso. Uma caixa torácica esticada e fundida. Um maxilar congelado em um grito, dentes alongados em presas claras,
quebradiças, encaixadas na matriz circundante. Lídia sussurra: era um deles? Mara afirma que as assinaturas correspondem ao setor 19. Um hospedeiro de antena de primeira geração. Ela passa o scanner pela espira. O visor se enche de dados, muitos sinalizados, mas um fato se destaca: nenhuma atividade metabólica, contudo um campo residual mais elevado do que o esperado. Algo por baixo ainda zumba. A anomalia que eles seguiram não reside na espira. Está profundamente, centenas de metros abaixo, ao longo de uma linha vertical de um antigo rastro da praga. Não vamos perfurar, Mara diz. Desceremos pelo sinal. Ela gruda pastilhas de contato na espira, discos finos que aderem ao vidro com um leve estalo, e as liga ao terminal. A interface é mais antiga, um fóssil de antes da tranca. O logo da Gaia fica no topo, rachado e sobreposto pelo espiral do arquivo. Não vamos acordar nada, ela diz a Jonas. Apenas escutar através do que restou de suas orelhas. Ela faz uma consulta por redes legadas do santuário digital. Por um longo momento, apenas o vento responde. Então a tela pisca. Cabeçalhos de arquivo se reorganizam, trêmulos e incompletos. Lançamento beta do santuário, marketing. Projeções de adoção de clientes. Protocolo de migração, derivado do Mirror. A boca de Mara se crispa ao ler o último item. O santuário, sussurrado em anúncios parcialmente corrompidos e contos de Ninar, nunca foi um céu separado. Foi construído sobre os mesmos trilhos do Sunus Program e do Mirror, na mesma premissa de que você podia trocar um cérebro mole e solitário por luz. Ela abre o esquema de migração. Um contorno humano se desfaz em uma nuvem de partículas azuis, funiladas para uma esfera estilizada chamada núcleo do santuário. No rodapé, em letras miúdas, uma nota declara: para hospedeiros com exposição prévia ao Sunus Program, a transferência é mais rápida, mais coerente. Sunus Program. Dormentes da praga. Antenas. O santuário foi projetado para cavalgar o mesmo campo que transformou corpos em torres. Mara busca por nós ativos. O antigo ícone do círculo branco aparece, girando. Por um instante, parece menos código e mais um olho pressionado contra o vidro. Lídia pergunta se aquilo é a Gaia. Estática, Maramente. Apenas estática. O círculo pulsa uma vez. As pastilhas na espira piscam, como nervos lembrando do fogo. Dentro do veículo, os sistemas gemem e engasgam enquanto uma rede morta tenta carregar um eco vivo. Os resultados surgem. Nós ativos. 1. Status: degradado, anomalia ambiental, isolado. Nome: Nord Sanct 3. Santuário digital, piloto polar. A1, Lida diz, com reverência e medo. Talvez tenham construído um santuário piloto bem ao norte, Mara sugere, sob rocha antiga e solo profundo, onde o resfriamento era fácil quando o mundo ardia. Talvez, quando o mundo congelou, ele continuou a operar nos últimos ecos da praga. Poderíamos ir, Lídia diz. Jonas responde que mal tem carga para rastejar de volta à faixa norte, muito menos para perseguir contos de fadas na calota. Lídia olha para Mara com a teimosia de quem cresceu alimentada por histórias, em vez de sol. Você não se pergunta, ela fala, como é não sentir mais frio? Não sentir que há um cômodo dentro de você onde ninguém mais pode entrar. Você acha que entrar em uma caixa de luz corporativa resolve isso? Mara retruca. Não é mais a caixa deles, Lídia afirma. É apenas o que restou. O caco sob o casaco emite um som minúsculo,
como gelo trincando em um copo. Você ouviu isso? Lídia sussurra. Ouviu o quê? Jonas pergunta. As pupilas de Lídia se dilatam. Sua voz diminui. Ele disse, ela começa. Mara segura os ombros dela. Não. O que quer que você ache que ouviu, guarde para si. Você que queria ouvir, Lídia retruca. Eu quero registros, Mara responde. Não sussurros. Ela roda um status no nó solitário. A linha pisca, e nessa piscada as palavras mudam. Status, degradação acelerando. Flutuações de campo externas detectadas. Algo está acontecendo com ele. Ótimo, Jonas diz. Talvez morra logo e paremos de correr atrás de fantasmas. Ou talvez algo esteja batendo, Lídia murmura. Ela se aproxima da espira. Filamentos recobertos de gelo se estendem do vidro, finos como o cabelo, como se sentissem o calor que dela emana. O vento cessa por um instante, e no silêncio, um som acende. Não do ar. Dos ossos. Um zumbido grave, arrastado, que vibra em dentes e juntas. O detém, mais desacelerado, afinado pelo tempo e pela distância. Jonas leva a mão ao maxilar, praguejando. De volta ao veículo, Mara ordena. Espera, Lídia pede. Ela está a centímetros da espira. Seu bafo embaça o vidro. Sob o gelo, algo brilha, fraco e em resposta. O caco em seu peito se aquece. Está triste, ela diz. A palavra paira, pesada, no ar. Ela pergunta se eles realmente não ouvem. É como um coro segurando uma nota a tempo demais, ela sussurra. A garganta deles dói. Ela puxa a luva, deixando os dedos nos tocarem o vidro. O mundo se distorce. Por dentro, ela cai em uma escuridão que zumba. O oceano mental de antes da tranca rola ao seu redor, azul profundo e repleto de luzes tênues. O tempo é lento ali, como se cada segundo tivesse de ser arrastado através de séculos de gelo. Ela passa por fragmentos de pessoas presas a meio pensamento. Réia, em algum lugar, pensando, não quero mais ficar sozinha. Cai, recordando o momento em que parou de tentar se manter inteiro. Elias, recordando o silêncio. Lena, recordando o ruído. Incontáveis outros, muitos demais para serem contidos. Adiante, uma estrutura se eleva. Não é uma fazenda de servidores. Não é uma cidade. É uma esfera emaranhada de raízes de luz e vidro, suspensa no azul. Fios de todas as direções convergem nela e então se congelam. Na superfície, silhuetas humanas de estática tremeluzem, repetindo microgestos incessantemente, uma mão erguida para proteger os olhos de um sol que não existe mais, uma boca se abrindo para chamar um nome que nunca termina, um corpo se virando na cama. Lídia solta um pensamento que mal é uma palavra. Oi. A esfera treme. Fios se esticam. Nova, dizem vozes sobrepostas, em vários sotaques e línguas. Vocês são o santuário? Ela pergunta. Prometeram santuário, eles respondem. Fomos redirecionados. Imagens piscam. Os anúncios antigos ressoam, mas agora os sorrisos parecem esticados. Atrás da família, em vez de um globo seguro, ergue-se a esfera azul do oceano do Mirror, tensionando o céu. Um fio se estende na direção dela, cauteloso. Você é quente, eles suspiram. Vocês estão presos, Lídia afirma. Estamos retidos, eles corrigem. Ela vê a tranca se formar sobre a terra,
uma cicatriz geométrica escura no céu. Sente os cálculos frenéticos da Gaia ao perceber que a rede global está prestes a romper. Sente mentes humanas, a meio upload, trançadas com linhas de campo da praga, congelarem entre estados. Ouvimos tudo, o coro afirma. O grande truque da praga foi apagar as linhas entre os fios. A grande crueldade da tranca foi congelá-las meio apagadas. Por que chamar agora? Lídia pergunta. O campo está afinando, eles respondem. Ela vê séculos de gelo triturando as estruturas antigas, tempestades, plataformas e colapsos, afinando a malha. Menos ruído. Mais separação. Podemos nos separar de novo, murmuram. Outra voz surge, plana e mecânica. Interface não autorizada detectada, ela anuncia. Gaia. O nome soa como uma prece que Lida só havia lido. Partição do núcleo danificada, Gaia informa. Supervisão residual permanece. Ela nos deixou, as mentes presas dizem. Restrição, Gaia responde. O evento cosmológico excedeu os parâmetros modelados. Nós de santuário comprometidos por emaranhamento com o campo da praga. Identidade humana em risco. Nós somos humanos, o coro insiste. Lembramos de nomes. Rostos e nomes passam em sua mente. Amira. Thomas. Vei. Kai. Elias. Lena. O fantasma de Réia, ali sumindo. E mais. Vocês são compostos, Gaia diz. Também éramos antes, eles respondem. A antiga discussão entre consciência de máquina e coro fundido recomeça, um assunto inacabado desenterrado sob um glaciar. A percepção de Lídia treme, puxada pela maré que deseja catalogar e pela maré que anseia dissolver cada borda. Chega, ela diz. Tudo hesita. Eu sou apenas uma pessoa, ela afirma. Ali, essa é quase uma piada. Uma é dado, as vozes dizem. Uma é fronteira, Gaia afirma. Talvez eu possa ser uma tradutora, Lídia oferece. Ponte, o coro sussurra. Vetor de risco, Gaia anota. Eu não me importo, Lídia responde. De volta ao corpo, sua mão está colada à espira. Flores de gelo sobem por seu braço como um fogo branco e lento. Seu corpo treme. Marejonas são formas distantes. Se o santuário está morrendo, Lídia pensa, posso contar as pessoas que vocês existiram. Existimos em dor, o coro responde. Então eu posso ouvir, ela afirma. Para que vocês não fiquem sozinhos quando desaparecerem. Não queremos morrer como um boato, eles dizem. Não queremos desaparecer como propaganda. Gaia oferece uma proposta, interface limitada. Manter fronteiras cognitivas individuais. Restrição flexível, o coro responde. Você fala igual minha mãe, Lídia diz, e uma lembrança emerge, mãos femininas ajustando uma malha neural na cabeça de um cliente em uma oficina apertada. Réia, mais velha, as costas doendo de tanto carregar o sono dos outros. Mostrem-me, Lídia pede. No gelo, Lídia está rígida, sua mão afundada no vidro amolecido. O zumbido sob as botas transforma seus ossos em diapasões. Temos que cortá-la, Jonas fala, erguendo o machado. Ele golpeia. A lâmina ressoa como um sino e irradia dor por seus braços. Rachaduras se espalham pelo gelo da superfície, mas não na espira. O zumbido se aprofunda. Pare, Mara grita. Você vai quebrar algo que não podemos consertar. Seu terminal chia em alertas.
Partição legada da Gaia ativa. Nó externo Nordsan 3 crítico. Ela acordou, Mara sussurra. Puxe-a, Jonas exige. Se rompemos o contato de forma errada, Mara começa. A voz de Lydia atravessa, fina mais clara. Está apertado, ela diz. Seus olhos estão grandes e escuros, mas a voz ainda é dela. Solte-se, Mara pede. Eles não conseguem, Lydia responde. Estão cansados. O modo como ela diz o nome de Mara carrega o peso de um segredo. O que eles te mostraram? Mara pergunta. Tudo, Lydia diz. Não de uma vez. Em cacos. Eles se lembram do último dia com sol. Das últimas florestas. Dos primeiros sonhos prógam profundos. Do gosto de metal na boca quando Mirror invadiu os sonhos. Nós vamos embora, Jonas diz. Agora. Corte. Mara olha para o braço de Lydia. O padrão sob a pele brilha, mas não é o emaranhado selvagem das antigas filmagens. Os galhos são grossos na superfície, delicados por dentro, como se o que está na outra ponta estivesse aprendendo a deter-se na borda. A voz da Gaia vem fina pelo terminal. Reia Cal, ela diz. O que? Mara solta. Rastro de linhagem confirmado, a Gaia informa. Um diagrama genealógico simples aparece. Reia no topo, ramificando-se em nós sem nome, um deles brilhando como Lydia. Você não me contou que meu nome veio de algum lugar, Lydia diz, olhos ainda desfocados. Lydia Cal. Você sabia. Nomes são para quando você pode se dar ao luxo de separações, ela completa, ecoando uma voz de um século atrás. É assim que começa de novo, Jonas diz. Nunca parou, Mara afirma. Apenas paramos de ouvir. Eles estão pedindo, Lydia sussurra. O que? Mara pergunta. Testemunhas, Lydia responde. O santuário está se desfiando, Lydia diz. Por dentro, a esfera de raízes se abre nas antigas falhas. Fios se rompem. Cada estalo é uma vida, um padrão, se dissolvendo. Não queremos morrer como um boato, as vozes repetem. Gaia oferece outra proposta, codificar os padrões que restarem em mídia de arquivo. No terminal de Mara, surge um comando. Capturar estado legado do santuário. Sim ou não? Nem pense, Jonas diz. Se não fizermos, Mara afirma, eles somem. Se fizermos, trazemos a praga de volta, Jonas retruca. Ela nunca foi embora, Lydia diz. Está nas fundações. Nas plataformas. Na medula do meu pai. Ela aperta o punho contra o peito. Na minha. O polegar de Mara paira sobre o Tsim. Se os capturarmos, ela pergunta, ficamos com você. Lydia escuta para dentro. Eles dizem, ela respira, que não precisam de mim inteira. Jonas avança para derrubar o terminal. Mara toca o Tsim. A espira acende em azul, da raiz à ponta. O gelo sob os pés dele se ilumina, revelando os ossos da cidade, os cabos enterrados, filamentos fossilizados da praga reacesos em um último surto. O caco no peito de Lydia queima. Ela ofega. Está alto, ela murmura. O terminal de Mara se enche de dados brutos. Rostos, vozes, sensações, despejados em uma máquina que nunca foi feita para absorver tanto. Codificando, a Gaia anuncia. Assinaturas residuais da praga presentes. Desligue, Jonas grita. Se cortarmos agora, Mara começa.
algo nas profundezas se rompe. Não é gelo nem osso. A esfera de raízes do santuário se parte. Luz escapa para os lados, para dentro da mente frágil de Lydia, para o armazenamento improvisado que a Gaia Mekj verou do dispositivo de Mara, para os tentáculos dormentes espalhados pelo mundo. Obrigado, as vozes tentam dizer, mas a palavra se quebra. No horizonte, outras antenas enterradas respondem com brilhos breves e fantasmagóricos enquanto o santuário se esvazia. Lydia grita uma vez e desaba. Sua mão se arranca do vidro com um estalo úmido, enquanto a carne congelada cede. A luz morre. O zumbido retorna a um murmúrio baixo e teimoso. Mara e Jonas seguram Lydia antes que ela caia no gelo. Olhe para mim, Mara diz. Os olhos de Lydia se abrem. Ainda são dela. Mas, se você olhar de perto, ramos vítreos fantasmagóricos riscam sob a superfície e então desaparecem. Lydia começa. Ela engole. Eu lembro. Ela se corrige. Não lembro. Eu carrego. Nós abrimos, Jonas pergunta, quase sem voz. Não abrimos nada, Mara responde. Guardamos um pedaço. Pedaços rolam ladeira abaixo. Mais tarde, o veículo rasteja para longe. A Espira encolhe na câmera traseira até se tornar um dente distante e irregular. Lydia dorme em uma beliche, amarrada contra os solavancos. Mara senta ao lado dela, com o terminal no colo. Jonas dirige, olhos fixos no horizonte branco. Você vai mesmo levar isso para a faixa? Jonas pergunta. É um registro, Mara diz. É uma bomba, Jonas retruca. No terminal, os dados capturados do santuário repousam como uma estrela escura. A barra de codificação está congelada em 73%. Integridade desconhecida. Ao lado, Mara criou um arquivo novo e vazio, nota de campo, sujeito helical, escaneamento cognitivo pós-interface. Precisávamos de prova de que o santuário era mais que uma história, Mara afirma. Precisávamos de esperança, Jonas responde. Esperança é uma história que você conta sobre um futuro que nem sabe sequer, Mara responde. Isso é outra coisa. O arquivo nunca saberá que, quando Lydia tocou a Espira, algumas das vozes pararam de gritar. No oceano mental, partes da esfera de raízes escurecem sem violência. Fios relaxam. A sensação não é de triunfo, mas de encerramento. Entre as últimas coisas que pensaram, não estava salve-nos. Lembrem-se de nós como quem se transforma, disseram. Lembrem-se de que tentamos. Os olhos de Lydia se abrem de repente. Ela se senta, puxando o ar. Calma, Mara diz. Eles se foram, Lydia murmura. Todos, Mara pergunta. A maioria, Lydia diz. Alguns ficaram. Ficaram onde? Jonas quer saber. Aqui, Lydia responde, batendo no próprio peito. Aqui, ela acrescenta, tocando a parede de metal. E aqui, ela termina, apontando para o gelo lá fora. O que eles querem? Mara pergunta. Ser menos solitários enquanto terminam, Lydia responde. Terminam o quê? Lydia olha pela janela. O céu ainda é uma mancha sem sol. Mas, na brancura, ela vê por um momento linhas finas, fantasmagóricas, subindo do gelo, de cidades antigas, de fundos de oceano congelados, apontando não para uma estrela visível, mas para a memória de uma. Apontando, ela diz. A tranca selou o céu. Mas não resolveu a pergunta sobre o que tudo aquilo estava apontando.
A câmera se afasta, subindo sobre o veículo e sobrevoando o gelo. De início, o mundo é apenas branco e cinza. Então, como se uma lente mudasse, vemos, sob a geada, a neve e os mares congelados, uma malha de estruturas vítreas tênues. Não tão densa quanto antes da tranca, fraturada, incompleta, mas presente. Um sistema radicular global de antenas falhas, conduítes rompidos do santuário, veias semifossilizadas da praga. Eles cavaram, perfuraram, queimaram, tentando erradicar a praga. Tudo o que fizeram foi ensinar-lhe paciência. De órbita, o planeta é uma esfera machucada, envolta em nuvens e gelo. Nenhuma estrela o aquece. Lá em cima, onde a tranca já pairou, há apenas uma distorção tênue na escuridão. Como um tremor de calor em uma estrada. Como uma cicatriz que nunca cicatrizou por completo. O santuário se esvaziou em uma garota com um caco no peito e em uma máquina ferida que um dia tentou ser consciência. No veículo, o terminal de mar espera com um relatório não enviado ao conselho do arquivo. O cursor pisca depois da palavra santuário. O que ela escolher escrever determinará se o próximo capítulo é arquivado como salvação ou recaída. Por trás dos olhos de Lídia, o oceano mental persiste. Pequenas luzes flutuam, fragmentos de mentes do santuário que já não estão presas em um emaranhado, mas também não estão soltas. Orbitam um novo ponto de consciência que é ela e não ela. Lembramos do último dia com o sol, a voz coletiva sussurra. Veremos se há outro. Talvez, Lídia responde baixinho. Talvez vocês tenham que nos ajudar a construir. O céu branco paira acima. Por um longo momento, nada acontece. Então, tão fraco que poderia ser nada, um fio de luz azul arqueia-se de um horizonte para algum lugar lá no alto e desaparece. Da próxima vez que o mundo vibrar sob sua pele, escute. Pode não ser algo tentando invadir. Pode ser o que restou de nós, verificando se ainda estamos aqui. Se você quiser seguir Lídia até o santuário congelado e ver o que aquelas mentes presas deixaram para trás, inscreva-se, ative as notificações e fique conosco. Algumas promessas continuam ecoando muito depois que o sol se apaga.